Beleza, pessoal, hoje nós vamos falar sobre multiculturalismo. Preparei um texto aqui em minhas reflexões a esse respeito. Já falei várias vezes aqui sobre relativismo cultural, que é uma temática que eu gosto muito de abordar, e hoje a gente vai tratar disso à luz não só do relativismo cultural, mas também do multiculturalismo, são coisas um pouquinho diferentes aí, tá? Então vamos lá, o multiculturalismo, na medida que ele defende a cultura subjacente de um grupo ou um povo, ele se prova essencialista? Porque aí entra a questão do essencialismo e do anti-essencialismo, a temática que eu abordei introdutoriamente no vídeo anterior, e que é uma temática muito mais complexa do que foi colocada ali, mas aquilo foi, claro, só uma introdução. Mas existe essa temática muito discutida nas universidades mundo afora, entre essencialismo e anti-essencialismo. Bom, a priori, muitos críticos que aderem ao multiculturalismo geralmente são anti-essencialistas, mas ao mesmo tempo, parece que a admissão do multiculturalismo leva ao quê? Ao essencialismo. Será? Bom, o multiculturalismo é, por assim dizer, uma crítica ao essencialismo da cultura europeia e americana em geral, como nós sabemos. Mais precisamente, uma crítica à cultura ocidental como um todo. Sendo assim, temos uma clara contradição. Defende-se o direito à cultura, identidade e essência de povos imigrantes, e ao mesmo tempo se nega ou se critica a cultura, identidade e essência nacional de povos, obviamente nativos. Todo apelo a uma ética que compreenda as peculiaridades de outros povos já é ela mesma universalizante. Esse aqui é o ponto, cara, que a gente tem que destacar, tá? Vou até repetir essa parte, ó. Todo apelo a uma ética que compreenda as peculiaridades de outros povos já é ela mesma universalizante. Não se pode dizer que essas coisas sempre são relativas sem considerar uma métrica assim específica, né? Pois para que haja ética, haverá proporção e, por conseguinte, critério que não seja ele próprio fundamentalmente relativo. Ora, você pode falar de relativização no sentido de que existem relações contextuais e dinâmicas que exijam uma avaliação mais justa. Ó, eu concordo com isso. Mas você não pode dizer que o fundamento para a avaliação dessas relações seja ele mesmo relativo. Desculpa, aí você está dando um tiro não no pé, mas na cabeça. Há de se notar, nesse caso, a diferença entre tolerância e admissão plena de costumes. Os costumes de um povo não podem ser confundidos com a etnia desse povo, certo? Uma coisa é o costume, outra coisa é a etnia, como bem nos lembra aqui o Roger Scruton. Se um determinado grupo pratica a chamada circuncisão feminina, que traz muitos males às mulheres, isso não fará com que se condene a etnia desse mesmo povo, mas não se pode validar todas as suas práticas, nem sequer sempre contextualizá-las, porque alguém poderá até dizer, não, eu condeno uma determinada prática de um grupo que não caberia aqui no Ocidente, mas eu consigo contextualizar aquilo e admitir de algum modo. Vamos ver, né? Ó, alguém poderá querer contextualizar os sacrifícios humanos dos astecas, raciocinando de modo multicultural ou, vamos colocar assim, pautado no puro relativismo cultural, que é algo um pouco mais denso, de que naquele contexto e narrativa a prática faria algum sentido, sem se dar conta, obviamente, de que no âmbito existencial o discurso antropológico em nada ajuda a vítima que teve seu coração arrancado enquanto ainda estava viva. Eu não sei para que serviria um discurso antropológico para a pessoa que está tendo o coração arrancado ali, né? Daí o discurso anticolonialista se esquece de que os próprios astecas eram de algum modo colonizadores de povos vizinhos e que os espanhóis, pelo menos, não sacrificavam pessoas de modo tão gratuito. Mas calma, eu não estou aqui para defender os espanhóis, tá? Isso não implica defender a colonização espanhola relativo seus erros diretos como ataques descontrolados na suposição de superioridade étnica ou até também diretos como na transmissão de doenças. Fato é que a interculturalidade, que é um discurso dentro, né, da temática multiculturalismo, quando fala sobre tolerância, pede um universal que não está presente em seu apelo ao puro relativismo. Se quer falar aqui de relativismo cultural, certo? Que não necessariamente implicará em multiculturalismo também. Mas nós podemos, de fato, até admitir a pluralidade, o múltiplo, as muitas formas de ser e a tolerância a esses modos. Na verdade, é uma obrigação nossa admitir esses muitos modos de ser. Mas não se pode falar de distinções reais e irreconciliáveis apelando a uma ética que cubra todas as culturas, porque no máximo se admitiria perspectivas distintas, porém modais. E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é uma distinção real, outra coisa é uma distinção modal. Sendo aplicada isso ao aspecto ético, você vai admitir que a contingência muitas vezes exige distinções.
Mas elas não podem ser distinções reais no sentido que sejam irreconciliáveis. No máximo, elas devem ser distinções modais, na admissão de que há realmente um aspecto de justiça real e não ficcional. Claro que poderíamos falar aqui de irreconciliáveis no sentido de um dilema ético, mas dilemas éticos não são a regra, apenas exceções que, geralmente, aparecem por causa de um mal já bem deflagrado anterior ao dilema. Assim, não pode haver ética e relativização contextual sem considerar que todos estejam debaixo dessa consideração moral. Afinal, se falo de justiça, não parto do pressuposto de que ela é pura convenção. Então, óbvio que eu não estou falando aqui de moralismo. Óbvio que eu não estou falando aqui de usos e costumes. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que muitas vezes devemos negar os usos e costumes por eles se mostrarem injustos e engessados. Mas isto não implica negar o próprio fundamento para esta avaliação. Daí o porquê eu digo isso aqui. Se eu falo de justiça, eu não parto do pressuposto de que ela é uma pura convenção. Porque se for pura convenção, então não tem por que você ficar indignado com nada no mundo. Ora, quando um antropólogo tolera a morte de crianças hermafroditas, tem até um nome técnico para esse fenômeno do hermafroditismo agora, mas não me veio à mente, então vamos lá. Consideremos isso. Crianças hermafroditas em tribos indígenas brasileiras, condenando até a intervenção dos missionários cristãos que resgatam essas crianças, eles, os antropólogos, estão abandonando o aspecto de uma ética modal, certo? No sentido que admita modos distintos, mas que façam parte de um mesmo fenômeno, e apelando a uma regra que só existe na disciplina que atuam, que é, no caso aqui, a antropologia, ou podemos pensar também em sociólogos falando sobre esse assunto, etc. Tal regra não é de modo algum universal, mas apenas a confusão entre costumes e etnia. Assim, o fato de respeitarmos a tribo que vive na ilha da Sentinela do Norte, por exemplo, não implica que devamos admitir seus costumes, ou pelo menos todos os seus costumes, que em muitos casos podem ser bárbaros, como é a prática do infanticídio, por exemplo, ou como é o canibalismo. Tá? Só estou dando exemplos, não estou dizendo que a tribo que vive da ilha da Sentinela do Norte pratica isso, não sei ao certo. É interessante notar que pessoas que vivam na civilização ocidental gostem principalmente os acadêmicos, né, gostem de cuspir nessa mesma civilização em nome do direito à barbárie, não assim nomeado, porque obviamente eles não estão dizendo isso, mas eles, na prática, defendem o direito à barbárie de outros povos, acusando o próprio Ocidente e suas democracias liberais de barbárie. Ora, se o problema é a barbárie, por que você defende o relativismo cultural e, por consequência, a barbárie de outros povos? Me responde aí. Perceba que não estou negando certa cota de barbarismo no Ocidente. Muito pelo contrário. A gente sabe que existe muita coisa errada aqui no Ocidente. Não é uma coisa personificada. O Ocidente é um monte de coisas, na verdade. Muitas coisas ruins aconteceram e coisas boas também aconteceram. Você pode falar que no Ocidente nós tivemos o fenômeno dos totalitarismos. Isso foi pior do que qualquer coisa que tenha acontecido no mundo. Mas o primeiro a condenar o totalitarismo foram os próprios ocidentais. Então o fenômeno que aconteceu no seio do mundo ocidental não implica a admissão do totalitarismo como já uma expressão efetiva do próprio Ocidente. Não, o totalitarismo é uma anomalia do Ocidente, não é uma expressão do Ocidente. Muitos são aqueles que acusam o Ocidente de fomentar uma cultura do estupro, uma cultura machista, até uma cultura racista, sem se dar conta que, quando é para defender o multiculturalismo, eles deixam de fazer distinção entre povo e costume. Ou seja, às vezes acontece isso, né? Porque depende da conveniência do diálogo ou da discussão. Mas na crítica que fazem ao Ocidente, de fato demonstram asco tanto à cultura quanto à etnia, que na modernidade se resume à sentença clichê de pré-adolescentes do tipo o terrível homem branco heterossexual de classe média. Essa mistura passional inverte e nega a condição individual para a plena admissão da condição coletiva. Tá? Quando, na verdade, quando nós falamos de indivíduo e coletivo, nós estamos falando de uma intersecção e de uma dialética, tá? Que se interpenetra. Mas você não pode negar o indivíduo em detrimento do coletivo ou o coletivo em detrimento do indivíduo. Há uma relação aí que precisa ser muito bem especificada. Mas, em geral, a esquerda tende mais ao coletivismo e a direita mais ao individualismo, ou liberal, vamos dizer assim, mais ao individualismo. Mas assim, a grosso modo, essa mistura passional inverte, isso aqui eu estou fazendo a crítica dos que defendem o multiculturalismo,
inverte e nega a condição individual para a plena admissão da condição coletiva, negando a esseidade escotista. Estou me referindo aqui a Duns Scott quando fala de uma essência individual. E aí, esse pessoal do multicularismo faz isso a favor da negação, né, da esseidade, a favor de um essencialismo étnico, pois que se todos os brancos heterossexuais de classe média são privilegiados e por consequência tendem ao mal, logo há um claro apelo ao essencialismo. Contraditoriamente, eles estão apelando ao essencialismo para fazer a crítica, que inicialmente eles estariam negando, né? Ora, se eles negam o essencialismo, por que agora estão admitindo isso para fazer uma declaração de crítica ostensiva a um determinado grupo, por uma essência que esse grupo tenha como algum atributo? O fato de ser branco, de ser de classe média, ou de ser heterossexual, ou o que valha para eles em crítica. Mas não são os anti-essencialistas que lutam contra a reificação do essencialismo étnico. Lembre que reificação é um termo muito caro à perspectiva da luta de classes, por exemplo, que abrangeu agora uma luta muito maior do que apenas entre burgueses e proletários, mas muito mais agora entre classes distintas, de grupos étnicos, de minorias específicas, né? Houve uma ampliação da questão trabalhista para outras questões que aparecem com tanta força aí na cultura woke. Se são essencialistas, como agora eles querem defender a identidade de imigrantes em seu aspecto cultural, certo? Bom, são anti-essencialistas, boa parte deles. Então por que eles querem defender a identidade? Qual o sentido disso? Não é a reificação que implica, a grosso modo, em racismo? Então, como diabos alguém que repudia o homem heterossexual branco em apelo à sua essência, não é ele mesmo preconceituoso com tal identidade? É notório aqui a confusão entre essências culturais e esseidades individuais. Claro, alguém que estuda filosofia pode me contrapor, mas você está admitindo a esseidade do Duns Scott, né, negando outros autores. Bom, essa questão de essência e existência, eu já disse no meu vídeo anterior, é muito complexa. Até o presente momento, eu tenho admitido mais uma perspectiva do Xavier Zubiri a esse respeito do que propriamente do Duns Scott. Mas o Duns Scott serve didaticamente aqui para a admissão, pelo menos, mais efetiva, de que não existem só essências da espécie, como poderia pressupor, de forma generalíssima, o Aristóteles. Mas existe também almas humanas, isso já estava presente em outros autores como Tomás de Aquino. Mas em Duns Scott ocorre a ênfase nas esseidades. Tá? Ninguém pode ser reduzido à sua etnia, muito menos ser reduzido à sua cultura, nem mesmo à sua espécie, certo? Mas isso é um maior absurdo quando alguém se diz anti-essencialista e reduz as pessoas à suposta essência cultural, étnica, em negação à idiosincrasia do ser. Porque se eu admito aqui a idiosincrasia do ser, é evidente que eu estou admitindo que há sim alguma essência. Mas eu não estou apelando aqui à essência em termos ingênuos e irracionais, como faziam grupos que perseguiram outros por sua etnia, por sua raça, ou por qualquer outra coisa ou motivo. E a bem da verdade, só podemos falar de justiça admitindo essências. Mas aqui não falo de essencialismo ingênuo, repito, ou um essencialismo genérico, mas de relação de uma realidade concreta que admita a essência, que é o aspecto formal, e existência, que é o aspecto devindo, como modos de expressão do ser. Porque se nós somos apenas seres que vivem no devir, para quem não sabe, devir é o vir a ser, se nós só vivemos na contingência, se nós só vivemos na pura e completa possibilidade, sem que haja algum aspecto formal, então você não pode falar de fundamento de nada, você fica preso àquela filosofia do processo de Whitehead. Mas para minimizar esse problema da filosofia do processo, você admite que há a ideia de essência, mas que essa essência, como aspecto formal e como o modo presente, assim como é a existência, são na verdade expressões da realidade concreta. Tá? E assim você não cai naquela aporia da filosofia do processo e ao mesmo tempo você também não se reduz àquelas delimitações racistas como no nazismo ou classicistas como no stalinismo e no marxismo em geral. Então com isso eu finalizo esse áudio. Caso vocês não tenham entendido alguma parte do que foi dito aqui, podem fazer perguntas no comentário e eu respondo na medida do possível. Tá? Grande abraço e até mais.